Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. Well, the years... Olá, queridos! Estamos mais uma vez aqui no Sagrado e vamos produzir o Literatura Viva 2018.2. Agora, o que está em estudo é a terceira geração do modernismo. E na terceira geração do modernismo, a autora Clarice Lispector. Este grupo vai apresentar para nós um estudo sobre esta obra, Uma Aprendizagem ou o Livro dos Prazeres. O grupo vai se apresentar. Eu sou Thiago. Eu sou Gabriel. Pedro Peixoto. Daniel. Leonardo. O grupo vai estudar também alguns contos da obra Os Laços de Família. Vamos conhecer quais são esses contos. O Búfalo. Os Laços de Família. O Crime do Professor de Matemática. E Devaneio e Embriaguez de uma Rapariga. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. Uma Aprendizagem, ou o Livro dos Prazeres, é uma obra de Clarice Lispector que se trata de uma relação amorosa entre suas dois personagens principais, Lori, apelido de Loreley, e Ulisses, tendo a primeira como protagonista. O romance tem como enfoque o aprendizado de Lori, sobre viver, amar e ter alegria. E é desse jeito que ela consegue ter corpo e alma, a individualidade ou apenas ser. Lori é uma professora primária, que morava em campo junto com sua família rica, que era composta por seus pais, seus 4 irmãos e ela mesma. E eles também tinham o costume de viajar bastante para a Europa, como Paris. Após a morte de sua mãe, a família perde 2/3 de sua riqueza, o que, de acordo com Lori, dá a ela oportunidade para se mudar. Então, ela passa a morar em um apartamento na cidade de Rio de Janeiro, recebendo uma mesada do seu pai para viver bem. Lori conhece Ulisses, um professor de filosofia da universidade, quando ele a vê esperando um táxi na rua. Daí, ele a aborda e oferece uma carona para ela. Ele viu nela uma beleza que, de acordo com ele, só ele pode ver, e já sente interesse. Porém, ele nota que ela não tem nem corpo nem alma para amar. Isso significaria que ela não saberia amar, mesmo após ter passado por 5 relacionamentos antes de ter conhecido Ulisses, porque ela só teria amor verdadeiro por ele. Isso também significaria que ela não saberia nem viver e nem ter alegria. Portanto, ele iria ajudar ela a aprender essas coisas para que o casal pudesse consumar o seu amor. Esse processo é o enredo do livro. Há alguns acontecimentos muito importantes durante esse processo, os quais são essenciais para que esse ocorra. O primeiro deles é quando Lori conta a Ulisses sobre o seu passado, ou seja, sobre as viagens, sobre a sua família e da fortuna perdida, e principalmente do incidente que teve em Paris. Lá, ela acaba se perdendo, esquece o nome do hotel em que estava hospedada, de alguma maneira, e não conseguia encontrar nenhum táxi que pudesse levar de onde estava. Nessa situação, ela cogita a possibilidade de ter que trocar de vida, já que ela não poderia mais voltar para a antiga. Mas ela acaba encontrando um táxi e subitamente consegue se lembrar do nome do hotel em que estava hospedada. Esse incidente fez com que ela cortasse a dor, de acordo com o que Ulisses diz. Ou seja, ela se fecha e para de se expressar, o que é a causa desse problema dela não ter corpo nem alma. Outro acontecimento essencial é quando Loreley e Ulisses se encontram na piscina de um clube, não é dito qual clube. E nessa situação, Ulisses diz a ela que, além de ela esconder a própria alma, ela tinha vergonha do próprio corpo, o que era verdade, como a gente vê os pensamentos e postura dela. Essa parte do conto torna mais compreensível o problema de Lori, que, por medo, limitava a sua vida e a sua alegria. No decorrer dessa cena ainda, ela passa bastante tempo ao lado de Ulisses, o que a deixa feliz. Mas essa felicidade, como ela diz, estava a matando. E assim, ela se despede dele quase correndo,
já que ele era a causa do perigo, tipo, a causa da felicidade. Outro evento importante é quando Lori decide ir à praia sozinha, com o objetivo de, como ela diz, experimentar o mundo sozinha. Após ela ter experimentado o mundo com Ulisses, ela decidiu que gostaria de ter a mesma sensação de novo, mas para isso ela teria que procurar novos êxtases por si própria. E então ela vai à praia, mais especificamente ao mar, às 5h10 da manhã, quando não teria, ao menos quase, ninguém no local ainda. Lori, entrando sozinha no mar, consegue coragem e alegria por si própria. E esse ato acaba se tornando uma rotina dela. O texto do romance se passa na casa de Ulisses, após alguns dias desde o último encontro dele com Lori, no qual ele decidiu que ela estava pronta e que a esperaria em casa, na cama. Nessa ocasião, ela já tem o corpo e a alma que precisava e ambos entregam um ao outro, finalmente realizando o amor entre os dois. Lori diz pela primeira vez na vida, "Eu te amo", quebrando essa barreira. O casal decide que vão se casar e vão ter um filho. O romance termina com Ulisses prestes a dizer o que pensa do que Lori falou sobre Deus, e o erro que é humanizá-lo. Outra ocasião importante no romance é quando Lori vai a um evento, coquetel da diretoria dos cursos primários no Museu de Arte Moderna, sozinha. Nesse caso ela se maquia e acaba não suportando a festa, que tinha muita gente, incluindo 2 de seus antigos amantes. Lori, sem conseguir manter a atitude, vai embora acompanhada de outra professora. Isso mostra que ainda estava em processo de aprendizado. Mais uma ocasião do romance é o período de tempo que Lori ficou sem ver Ulisses. Ela decidiu que teria de aprender sozinha a viver, ou seja, teria que se privar de seus encontros com Ulisses. Mesmo telefonando diversas vezes em busca de orientação, ela consegue completar seu aprendizado e, ao contrário do que seria esperado, o próprio Ulisses pede o próximo encontro deles, pois ele não conseguia mais esperar. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. Eu vou falar do conto Búfalo, do livro Laços de Família, de Clarice Lispector. Uma mulher amava um homem, porém ela não era compreendida por ele. Essa mulher sabia apenas como amar e perdoar. Ela estava com tanta raiva desse homem que ela decide, numa primavera, visitar um zoológico a fim de encontrar um animal capaz de ensiná-la a odiar. Ela encontra amor nos leões, nas girafas, nos macacos e em vários outros animais que ela tentou encontrar ódio. Onde estaria o animal que faria ela encontrar o ódio? Muito zangada, ela entra na fila da montanha-russa. E depois de ser sacudida com uma boneca, ela sai pálida do brinquedo. Então ela voltou a andar pelo zoológico procurando o animal que ensinaria a odiar. Ela encontrou o búfalo que espiava de longe. Ele era negro com chifres brancos. Ela observava o búfalo desconfiada e seu coração batia descompassadamente. Ela começou a provocá-lo, gritando e jogando pedras. O búfalo então aproximou-se dela e seus olhos fitaram com o da mulher. E uma palidez tão profunda tomou conta da mulher que ela se entorpeceu dormente. Seu corpo cai no chão e antes de baquear numa lenta vertigem, a mulher vê o céu e um búfalo. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. Eu vou falar um pouco sobre o conto O Crime do Professor de Matemática. Nesse conto, os elementos religiosos são fortemente marcados, como o juízo final, o pecado e a morte. O professor de matemática, símbolo de frieza, está a caminho do seu trabalho quando encontra o cão morto embaixo de uma árvore. Nesse momento, identificamos uma sensibilização do homem, que cometera um crime no passado. Ele havia abandonado seu cachorro. Assim, ele tenta recompensar o seu crime e tenta dar um final digno ao cachorro que ele encontrou morto. Então ele pensa em enterrá-lo. Ele enterra, mas sem nenhuma reflexão, ele acaba por desenterrar
achando que aquele crime que ele tinha feito no passado de abandonar o seu cachorro não era recompensado apenas pelo fato dele enterrar um cachorro que ele tinha encontrado morto. Sobre o crime do professor, ele abandonou seu cachorro porque ele não conseguia demonstrar sentimentos com ele. Ele não tinha compaixão pelo animal de estimação e decidiu abandoná-lo. No desfecho, o professor não queria se ver livre do seu crime, porque ele nunca seria um homem completo se ele tirasse essa culpa de cima dele. O conto é narrado na terceira pessoa e o narrador é onisciente, que parece estar colado no cérebro do personagem. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. O conto Devaneio Embriaguez de uma Rapariga trata da história de uma mulher, mãe, esposa e dona de casa, que é referenciada apenas como rapariga, cujo significado é mulher jovem ou mulher com quem se namora. Essa, após observar o rosto enquanto penteava os cabelos, deita-se na cama e começa a pensar e a imaginar até que adormece. Um dia inteiro após dormir, seu marido chega em casa e diz que ela está doente. Ela aceita a premissa como desculpa para dormir mais 2 dias, sem se preocupar nem com os filhos, que estavam na casa da irmã. Depois de 3 dias na cama, com as crianças voltando para casa, com várias tarefas acumuladas, ela se sente arrependida de ter ficado tanto tempo na cama, mas mesmo assim se sentia satisfeita. Na noite de sábado, ela se arruma para atender a um convite de um negociante amigo de seu esposo para jantar na taberna na Praça Tiradentes. Lá, ela embebeda-se de vinho e começa a discursar para o negociante, homem mais rico e fino que seu esposo, sentindo-se livre para falar o que bem entendesse. Até que uma outra rapariga, essa de cintura fina e usando chapéu, entra no restaurante, fazendo-a sentir inveja de sua vestimenta considerando-a mais bonita e roubando sua cena, mas acabou consolando-se por deduzir que lhe faltava capacidade de gerar um filho. Mais tarde, já na cama, junto com seu marido que havia adormecido, refletia sobre o arrependimento de ter comido e bebido tanto, e sofria de cólera e da previsão de piora na manhã seguinte. Decidiu voltar à sua rotina normal, após uma noite de descanso depois da noite de bebedeira. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. A mãe se chamava Severina. A severa mãe lembrava o quanto seu neto estava magro e nervoso. Catarina concordava paciente. Antônio, esposo de Catarina e pai do menino, certa noite irritou-se profundamente com tais observações da sogra. Depois de 2 semanas de visita, Catarina levava sua mãe para a estação, onde a senhora tomaria o trem e se despediria da filha. Elas estão no táxi. Catarina recorda-se do desconforto causado pela breve convivência entre sua mãe e o marido. O genro e a sogra mal se suportavam, mas, na hora da partida, ambos encheram-se de generosidade e delicadeza. Catarina tinha vontade de rir. Ria então pelos olhos, onde permitia seu estrabismo. Dentro do trem, como elas não tivessem o que fazer, a mãe retirou o espelho da bolsa e examinou a sua aparência. Uma freada do carro lançou as 2 mulheres uma contra a outra, provocando entre elas uma brusca intimidade de corpo já esquecida. Era como se lhes acontecesse um desastre, uma catástrofe irremediável. Não esqueci nada, perguntava Severina pela 3ª vez. Elas evitaram olhar-se até a estação. Catarina nunca teve muita intimidade com a mãe, só com o pai. Catarina voltou para casa, disposta a usufruir da largueza do mundo inteiro, caminho aberto pela sua mãe que lhe ardia no peito. Catarina tentava chamar a atenção do filho que, pela primeira vez, lhe disse "Mamãe", sem nada pedir, e num tom muito diferente das outras vezes. Alguma coisa se quebrara entre eles, e Catarina estava extasiada. Tomou seu filho pela mão, saíra para um passeio, deixando Antônio atônito na sala, sem saber aonde iam. O homem dirigiu-se à janela e já viu na calçada a mulher e o filho. Ele olhava pela janela, a mulher andando depressa com o filho. Sentia-se frustrado, ela tomava sozinha seu momento de alegria. Decidiu que depois do jantar iriam ao cinema. Depois do cinema, seria a noite. E este dia se quebraria com as ondas nos rochedos do arpoador. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. A terceira geração modernista representa o último momento do movimento modernista do Brasil. Também chamada de Geração de 45,
A última fase do modernismo começa em 1945 e se estende até 1980. Alguns estudiosos preferem apontar o fim do modernismo na década de 1960. Outros ainda afirmam que o modernismo está presente até os dias atuais. Os escritores desse período possuíam uma atitude mais formal, em oposição ao espírito radical, contestador e de liberdade desenvolvido na semana de 1922. Dentre as principais características desse movimento temos o academicismo, passadismo e retorno ao passado, oposição à liberdade formal, experimentações artísticas, realismo fantástico, retorno à forma poética, influência do parnasianismo e do simbolismo, inovações na linguística e na metalinguagem, regionalismo universal, temática social e humana e linguagem mais objetiva. Contexto histórico. O momento em que surge a terceira geração modernista no Brasil é o período menos conturbado em relação às outras gerações. Ou seja, é a fase de redemocratização do país, visto que em 1945 termina o Estado Novo, que foi de 1937 até 1945, que foi implementado pela ditadura Getúlio Vargas. Em nível mundial, o ano de 1945 é também o fim da Segunda Guerra Mundial e do sistema totalitário do nazismo. Entretanto, tem o início da Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética, e a corrida armamentista. Na poesia, os poetas dessa fase vão ser chamados de neoparnasianos, ao fazerem referência às principais características da poesia parnasiana, que, relembrando aqui, é a preocupação com a estética, a metrificação dos versos, busca da perfeição e culto à forma. Nessa geração vão ter 3 tipos de prosa. A prosa urbana, onde a principal característica da prosa urbana é sua ambientação nos espaços da cidade, em detrimento do campo e do espaço agrário. Nesse estilo destaca-se a escritora Lígia Fagundes Telles. A prosa regionalista, onde ela absorve, por outro lado, o campo e a linguagem coloquial, regionalista, por exemplo, na obra de Guimarães Rosa. E a prosa intimista, que é determinada pela sua exploração de temas urbanos, portanto é mais íntima, psicológica e subjetiva. Esses aspectos são observados nas obras de Clarice Lispector e de Lígia Fagundes Telles. Dentre os principais nomes dessa geração, nós temos João Cabral de Melo Neto, Clarice Lispector, João Guimarães Rosa, Ariano Suassuna e Lígia Fagundes Telles. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. Como característica de Clarice, o conto começa com uma ação que desconcerta o leitor e faz ele imaginar tudo o que aconteceu antes. O narrador é um homem, diferente de 95% das obras de Clarice Lispector. Baseado nas influências de um romance psicológico, Clarice consegue descrever a situação de solidão do homem no mundo. Eu vou falar um pouco agora sobre Clarice Lispector. Ela foi uma jornalista e escritora ucraniana. Ela nasceu na Ucrânia, mas foi naturalizada brasileira. E ela se declarava pernambucana. Autora de romances, contos e ensaios, sendo considerada uma das maiores escritoras brasileiras do século XX. Suas obras estão repletas de cenas cotidianas e tramas psicológicos, sendo considerada uma das principais características a epifania. Epifania é como o autor expõe claramente suas ideias ao interlocutor. Ela é uma das principais figuras da nova geração no Brasil e faz parte do modernismo. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. No século XIX, o filósofo Arthur Schopenhauer criou uma metáfora para explicar o problema da convivência humana através do dilema do porco-espinho. O dilema é o seguinte: o número de porcos-espinho se amontoaram, buscando calor em um dia frio de inverno. Mas, quando começaram a se machucar com seus espinhos, foram obrigados a se afastarem. No entanto, o frio fazia com que voltassem a se reunir, porém se afastavam novamente. Depois de várias tentativas, perceberam que poderiam manter certa distância uns dos outros, sem se dispersarem. Do mesmo modo, as necessidades sociais, a solidão e a monotonia
impulsiona os homens porcos-espinho a se unirem, apenas para serem repelidos devido às inúmeras características espinhosas e desagradáveis nas suas naturezas. A distância moderada que os homens finalmente descobrem é a condição necessária para que a convivência seja tolerada. É o código de cortesia e boas maneiras. Aqueles que transgridem esse código são duramente advertidos pela sociedade. Com esse arranjo, a necessidade mútua de calor é apenas parcialmente satisfeita, mas pelo menos não se machucam. Em uma aprendizagem, ou livro dos prazeres, Lori sente angústia por não poder viver verdadeiramente, pois moldou-se para evitar qualquer projeção de sua individualidade, principalmente no meio social. E ela mesma fugia da sua relação com Ulisses, diversas vezes para não se machucar, já que ele tentava romper sua superficialidade. E assim, Lori vivia, evitando os espinhos e o calor. Em El Búfalo, a mulher foi rejeitada pelo homem que amava, e não conseguia seguir em frente com sua vida. Ela tenta fugir dessa dor, eliminando qualquer emoção que não seja ódio do seu antigo amante. Ela tem esperança de despertar seu ódio observando animais selvagens. Porém, esses animais são inocentes e alheios à dor das relações humanas. Em resumo, nesse conto, essa personagem tenta se distanciar dessas relações por meio de uma imposição de ódio artificial em si mesma, logo resultando na sua superficialidade e no seu sofrimento. Em Laços de Família, antes do evento do carro, pode-se ver que as normas impostas para cada membro da família haviam consumido a intimidade entre eles, e tornando a superficialidade em suas relações uma rotina. Tal comportamento, ao mesmo tempo que não fere ninguém, não possibilita qualquer afeição familiar. Após o evento do carro, Catarina compreende essa realidade e muda sua conduta no final do conto. Em O Crime do Professor de Matemática, a natureza fria do professor afasta as pessoas dele como um espinho. E, de acordo com ele, o cachorro dele pedia amor e carinho de um homem de compaixão, coisa que ele não era. Por isso, o professor abandona o seu cão. O professor demonstra a superficialidade nas suas relações familiares na ocasião em que tinha que arranjar uma desculpa para se livrar do seu cachorro. Isso com o fim de evitar que machucasse seus entes queridos com seus verdadeiros motivos. Em Um Devaneio e Embriaguez de uma Rapariga, a rapariga é um caso à parte, pois ela possui o próprio calor, sendo independente de relações externas para alcançar sua individualidade, diferentemente de Lori. Porém, ela estava cercada de tarefas domésticas, que ela tinha por ser mãe e dona de casa, e que a impediam de ser si mesma. Sem poder se afastar de suas responsabilidades, a sua relação com os outros membros da casa se tornou superficial. Então fica ligada a eles somente por suas obrigações. Através dessa clara evolução na percepção de como nos relacionamos, finalmente chegamos à era contemporânea. A metáfora de Schopenhauer e o problema das relações sociais se encaixam no romance e nos contos de Clarice, na realidade do século XX e na atualidade, porém nessa, há o fator da tecnologia. Com a vinda da terceira revolução industrial em meados do século XX, a qual trouxe, entre outras inovações, a internet, que facilitou muito o distanciamento que a metáfora de Schopenhauer descreve e aumentou ainda mais a superficialidade das relações sociais. Isso acontece pela maneira como as pessoas muitas vezes trocam interações físicas e pessoais por conversas em redes sociais ou aplicativos de relacionamento. E isso acaba tornando o contato tão rápido que a conexão afetiva não ocorre do jeito que deveria acontecer. Essa rapidez não condiz com o passo real das relações sociais, que são bem mais lentas, duradouras e por isso mal chegam a se concretizar. O autor e sociólogo Zygmunt Bauman, em Amor Líquido, expressa exatamente essa questão oriunda do desenvolvimento tecnológico e dos meios de telecomunicação na sociedade contemporânea. Uma explicação sua para o título e o conteúdo da obra é: vivemos tempos líquidos, nada é feito para durar para sempre, tampouco sólido. Os relacionamentos escorrem das nossas mãos, feito água entre os dedos. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. Questão Enem, segunda aplicação 2007. Na tirinha, o leitor é conduzido a refletir sobre o relacionamento afetivo. A articulação dos recursos verbais e não verbais tem o objetivo de... A resposta certa é a alternativa A,
criticar a superficialidade com que as relações amorosas são expostas nas redes sociais. Desde que o celular e a internet se tornaram acessíveis a todas as classes sociais, a forma de se consumir e de se relacionar mudou o comportamento das pessoas. Hoje é muito fácil de conhecer alguém e iniciar um relacionamento, como também é muito fácil terminar um relacionamento. Ficou banalizada a forma de ofender as pessoas, assim como a de admirar elas, e nesse mundo virtual os casais aparecem sorridentes e felizes, enquanto botando imagens de viagens, de passeio, de comida, e há uma enxurrada de mensagens positivas incentivando o bem-estar e um convite à perfeição. Porém, nós sabemos que a realidade não é essa. Vemos casais vivendo de aparências, famílias sem diálogo e cada vez mais as pessoas se isolando de si mesmas. Estamos vivendo numa era de superficialidade, do virtual, do faz de conta, como se contássemos uma daquelas historinhas que ouvimos na infância, onde sempre termina com um final feliz.